o senhor Antônio Emanuel Andrade de Souza, auditor do Instituto de Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, advogado, administrador de empresas, pós-graduado em Gestão Pública e em Direito Público, auditor concursado do Tribunal de Contas dos Municípios há 5 anos, foi analista de controle externo do TCM por 10 anos, tendo ocupado o cargo de chefe de unidade de exame de contas e, atualmente, ocupa o cargo de chefe da assessoria jurídica do Tribunal. Senhor Emanuel nos brindará e nos falará sobre o tema a nova lei de acesso à informação e seus reflexos nos municípios. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço ao convite do organizador do evento, especial Universidade Mini, para estar falando aqui sobre o tema importante que é a lei de acesso à informação. E também agradeço ao convite em nome do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira, que teve a boa vontade de autorizar a vinda de um técnico para falar sobre esse assunto e que tem sempre mantido essa postura de que o Tribunal de Contas saia um pouquinho dos seus afazeres para levar a mensagem do controle externo para os rincões da Bahia. E, especialmente, nesse momento em que o Tribunal tem cada vez mais reafirmado as suas decisões, quer, principalmente nesse momento eleitoral, onde muitas vezes os gestores, e várias vezes até, os gestores têm recorrido à justiça porque não se tem designado com as decisões do tribunal. Especialmente nesse momento teve essa primeira eleição, onde a lei da ficha limpa, ela está definida, vigente sua plenitude. Nas eleições anteriores não havia essa importância que tem hoje da lei da ficha limpa. Então, o Tribunal de Contas você tem que se reafirmar o seu papel de órgão fiscalizador. Mas, voltando ao tema da mais que interessa, a lei de informação, essa lei que tem sido mais conhecida pela política que criou em relação à divulgação dos salários dos agentes públicos, coisa que a presidenta da República, a nossa Dilma Rousseff, ela entendeu como se fosse uma decisão de governo, a divulgação dos salários, e, na verdade, a mídia se ocupou desse tema, e a lei passou a imagem de sociedade que a lei era uma lei que tratava apenas sobre a divulgação de salários, coisa que não é. A lei dessa informação vem ter um marco para o governo brasileiro, as administrações públicas, porque ela põe por terra aquela ideia antes da administração pública deveria ter informações resguardadas do sigilo, informações resguardadas. Hoje, com a lei dessa informação, na verdade o sigilo é algo que apenas ele deve ser tomado naquelas informações de maior interesse do Estado. Portanto, a exceção é o sigilo. A administração pública ela tem que ser cada vez mais transparente. E nesse cenário é engraçado, até interessante conversar sobre isso, porque quando a lei de responsabilidade foi editada, no 2000, ela trouxe vários elementos de transparência das contas públicas. E inovou bastante nisso, porque houve a exigência de publicação dos relatórios de gestão fiscal, houve a exigência de divulgação dos pareceres do Tribunal de Contas, e essa transparência foi aprofundada
com a lei implementada pelo 131, que ela acabou modificando certos aspectos da lei de reforma fiscal e tornou obrigatório, inclusive a última etapa dela vai ser no próximo ano de 2013, no aspecto de que os municípios de até 50 mil habitantes estarão obrigados a fazer a publicação de sua eleição orçamentária. Portanto, eu quero dizer que houve uma evolução no sentido da lei da reforma fiscal, a lei de complementar 131, que acabou se tornando uma lei chamada de transparência, e agora existe uma lei, que é a lei de acesso à informação, que vai fazer com que as informações sejam cada vez mais transmitidas à sociedade. Tanto é assim é, que os órgãos públicos eles tiveram 180 dias para se adequar à lei, que a lei foi editada em 18 de novembro de 2011, e ela passou a viger de verdade a trazer os defeitos complexos a partir do dia 15 de maio desse exercício. E é interessante comentar também que países como a Inglaterra, no momento em que tiveram a edição da sua lei de transformação, eles tiveram 5 anos para se adequar, enquanto o nosso país, em uma sociedade talvez não tão desenvolvida como a Grã-Bretanha, teve até 6 meses, teve apenas 6 meses. Mas o fato é que a lei está aí e nós vamos discutir agora alguns temas da lei. E eu trouxe, primeiramente na minha apresentação, um histórico. Vou trazer um histórico da lei, da sua implementação, falarei do marco legal, das diretrizes da lei, da sua abrangência e regulamentação, do que deve ser sigiloso, foi tratado como sigiloso, e também, que é o tema fundamental, é a questão da lei da transformação dos municípios. Inicialmente, eu gostaria de destacar em relação ao histórico, é a questão da... Estou com problema para passar aí. É a questão da redemocratização. É a questão da redemocratização do país. Porque uma lei dessa transformação para trazer a administração pública mais transparente, ela só foi possível através da redemocratização do país. Porque no tempo do regime militar, existia uma cultura de segurança nacional e uma cultura de segredo, de sigilo. Quer dizer, não se pensava em que se tivesse acesso a uma lei. A informação não circulava da maneira como a sociedade como a de hoje, redemocratizar o país, ela está. E, graças à Constituição Federal de 1988, nós podemos ter uma lei com essa realidade dessa lei. Porque a chamada Polícia Guimarães Constituição Cidadã, ela trouxe uma série de mecanismos de direitos sociais, como nós sabemos, e também ela inovou quando ela trouxe uma ação constitucional chamada de habeas data. É uma ação constitucional que ela pode ser manejada por qualquer um de nós para se obter informações de banco de dados públicos